Então, eu me chamo Lino de Macedo, eu sou professor aposentado do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. E lá nesse instituto, a vida toda, né, na verdade, de 1970 a 2011, eu fui professor de Psicologia do Desenvolvimento para os alunos de graduação em Psicologia e fui também professor, aliás, continuo sendo, né, professor no programa de pós-graduação que o Instituto tem, chamado Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano. E nesse programa eu oriento teses de dissertação eu oriento dissertações e tese. E a nossa ideia é como usar jogos, né, jogos de raciocínio, jogos lógicos, para observar e promover processos de pensamento nas crianças. E a gente escolhe jogos que tenham a ver com o ensino de matemática, que tenham a ver com o pensamento científico de um modo geral. Então é nessa condição que eu gostaria de falar. Eu tive alguma experiência em participar de comissões, por exemplo, a que criou o Enem, da reforma curricular do Estado de São Paulo, etc. Algumas comissões que pensam ou trabalham a problemática da educação brasileira, né, nesse sentido de uma escola para todos, de uma educação básica que englobe todas as crianças. A gente está num século da aprendizagem, né? O século XXI é o século da aprendizagem, né? Os séculos anteriores, para a gente fazer uma metáfora, seriam séculos de ensino, né? Você tinha educação significando educador, né? Porque de fato o trabalho da educação, nessa ideia, ele era principalmente feito pelos educadores, ou seja, os pais, os professores, os adultos responsáveis pela transmissão de valores, de informações, de conhecimentos e tal para as crianças. E os educandos eram beneficiários disto, né? No século atual, né, todos nós, crianças e adultos e velhos e jovens, temos que pensar na perspectiva da aprendizagem. Por quê, né? Numa sociedade até pautada pela tecnologia, pela globalização, pela inovação, por problemas novos, se nós não continuamos a aprender, se a gente não valoriza o processo de aprendizagem, se a gente não tem interesse, né, em fazer do estudo, né, uma forma de vida, nós ficamos para trás, né? Ou seja, aprender hoje é a principal ferramenta para quem ensina e para quem quer ter, quem sabe, uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida melhor cuidada, etc. Porque isso me leva para a questão do faz ciência, né? Vamos fantasiar um pouco como é que as coisas acontecem dentro da sala de aula, né? Então, os cientistas, né, os matemáticos, os pesquisadores fazem ciência e eles transformam este conhecimento em artigos, em conhecimentos. Esses conhecimentos são transformados, são transferidos como livro didático, como texto, como informação, e o professor ensina para os alunos. Então nós temos cientistas, ciência, uma ciência didaticamente, de preferência, ensinada na escola através dos professores. Só que eu diria que nós valorizamos esse pedaço aqui, o cientista, ele fica, vamos dizer assim, reduzido ou confundido aos produtos da ciência, que são os textos, os teoremas, os livros, né, os papers, enfim, que por sua vez são transformados em material paradidático, adidático, etc., que os professores utilizam, atividades, exercícios que os professores utilizam. Bom, o que eu acho interessante é que para as crianças e jovens, não considerar esta parte que seria
como os pesquisadores pensam, o que eles fazem na cozinha da pesquisa científica, como é que eles raciocinam, qual é a curiosidade deles, como é que eles inventam um problema, como é que eles verificam se esse problema tem sentido ou não tem, como é que eles definem um problema, como é que eles perguntam para a natureza, etc. Então, essa cozinha, vamos dizer assim, experimental da produção do conhecimento, ela fica como que implícita ou esquecida, porque, obviamente, na sala de jantar, que é o paper ou o texto, a cozinha, né, ela fica fora. Do ponto de vista dos adultos, até pode ser interessante, isso é mais econômico, é mais limpo. Mas do ponto de vista das crianças, elas têm necessidade de saber o que os cientistas fazem. Então, por isso que eu acho muito importante que um professor, por exemplo, de quarta, quinta série, saiba, é claro, no contexto da sala de aula, no contexto das atividades que ele deve realizar como professor, enfim, dentro dos limites dos seus recursos, ele deve transformar a sala de aula num laboratório de pesquisa. Obviamente adaptado para as crianças e para os conteúdos que ele trabalha. E por que isso, né? E por que isso é importante? Quando nós queremos que todas as crianças aprendam, se nós não reproduzirmos no melhor dos sentidos, ou não criarmos na sala de aula um ambiente de exploração, de experimentação, de discussão, de prova de hipóteses, de verificação, de comparação, de classificação das coisas, um ambiente, portanto, de raciocínio, de discussão, de argumentação, de troca de pontos de vista, de crítica, etc, etc. Então, onde que eu quero chegar, né? O faz ciência, quem faz ciência é o cientista. Agora, na sala de aula, quem faz ciência, quem pensa o fazer da ciência é o aluno através do professor, porque senão ele vai ficar apenas submetido aos resultados do conhecimento científico. E isto é insuficiente quando nós pensamos a transmissão escolar na perspectiva de quem aprende. Hoje, né, se nós estivermos de verdade interessados na aprendizagem efetiva dos alunos, nós temos que pensar então nessas operações mentais ou nessas formas de pensar, né, que qualificam o aluno para, de certa forma, acompanhar o trabalho do professor, né? Às vezes a gente não sabe observar, né? A gente tem uma observação ligeira, a gente não tem uma observação dirigida no bom sentido, dirigida para uma pergunta, que questiona, uma observação que responde, entre aspas, ou que dá informações sobre uma pergunta. Então, os alunos também precisam de métodos de pensar ou de interagir. Por exemplo, o bom pesquisador, dialoga com seus pares. Olha, eu fiz tal pesquisa e os resultados foram este. Os meus colegas encontraram o quê? O que eu encontrei, ele diverge, ele soma, ele coincide, né? O pesquisador, ele dialoga com os seus pares. Ele é atento ao que as outras pessoas fizeram. Ele compara se aquilo que ele fez foi diferente, não foi, o que acrescentou. Ele é crítico a pesquisa foi bem feita ou não foi, houve algum problema experimental, ou algum erro, esses dados têm que valor porque aconteceu alguma coisa. Enfim, o pesquisador, ele é uma pessoa humilde,
no sentido de que ele... Quem faz perguntas, a gente faz perguntas sobre coisas que não sabe. A gente aprende como responder, com aquele que responde, né? Veja, eu vou falar uma coisa, mas eu espero que os meus colegas não entendam como que eu vou falar, né? Antes, né? Antes dessa escola pensada para todos, de qualidade, era assim, o professor que tinha que ser o sabido, vamos dizer assim. Hoje o professor também continua tendo que ser o sabido, mas os alunos também. Porque assim, o que ensinar e o que os alunos precisam aprender e como eu devo ensinar para eles? Essa que era a pergunta. A pergunta hoje é assim, o que os alunos precisam aprender, como eu devo ensinar e como que os alunos precisam se desenvolver para aprenderem o que eu vou ensinar. Porque eu não posso recorrer à reprovação, não posso e não devo. Entende? Daí existe um conceito, hoje muito importante em ciências e na biologia, na neurologia, que é chamado de ambiente enriquecido. Né? O que é um ambiente enriquecido? Né? Um ambiente enriquecido, por exemplo, o que é uma sala de aula como um ambiente enriquecido? Né? Uma sala de aula como um ambiente enriquecido, então, é uma sala de aula onde os alunos são ativos, são questionadores, são envolvidos, são interessados, e conversam sobre coisas que têm valor de aprendizagem, que têm valor, que tem um valor de conhecimento, que tem valor de socialização, que eles são respeitados no seu nível de conhecimento, eles são valorizados enquanto pessoas são valorizados enquanto pessoas que estão aprendendo, que tem uma referência importante, positiva, que é o professor, que dialogam com seus colegas, que questionam, enfim, que tem atividades enriquecedoras, entende? Porque o problema é porque veja que, olha que paradoxo, né? Se o aluno, tudo que o aluno pode fazer ou faz na sala de aula é ouvir e tomar notas, isso é muito pouco, isso é muito pobre para ele, muito insuficiente. Porque ouvir, para começar, é uma atividade muito sofisticada e complexa. Ela supõe você saber compreender o que a pessoa está falando, acompanhar, né? Acompanhar, saber destacar o que é importante, saber recortar o que o professor está falando. Enfim, é muito sofisticado. Não por acaso, por exemplo, na psicologia, os alunos demoram 5 anos na graduação e mais não sei quantos anos para aprender a ouvir o paciente falar. Então, a gente pensa que ouvir é uma coisa simples, é muito complicado. Agora, como é que é uma escola enriquecida, né? Onde os alunos têm atividades que têm valor de conhecimento, valor de produção de conhecimento, tem valor de troca entre as pessoas, tem valor de comunicação, tem valor de poder dizer o que pensa, o que sente e obviamente, aguentar as consequências disso.